Eu sou nascida e criada no Tijuco. E daqui eu nunca saí. E pretendo morar pro resto da minha vida, que é um lugar bom de morar. Falar da história do Tijuco é falar da nossa própria história. A história que começa, por exemplo, com o ciclo do ouro. E logo no final, meados do século XVII, os tropeiros, eles eram responsáveis para abastecer os territórios auríferos, mineradores, onde quem buscava ouro, pedras preciosas, não tinha muito tempo ou quase nenhum para plantar, para se alimentar. Nós viemos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Escolhemos aqui por ser um lugar tranquilo, estar no meio do mato, área verde, poder respirar a natureza. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Antigamente, as casas aqui eram feitas de barro, de bambu. Inclusive, tem umas casas ainda que estão de pé ainda, né? Mas era um lugar, assim, muito tranquilo de viver. Tinha que trabalhar na roça, porque era muito longe, não tinha condução para ir trabalhar fora. E também naquele tempo não tinha o estudo suficiente. Meu pai tinha um terreno, a gente plantava milho, arroz, feijão. Eu tinha 10 anos de idade, nós já trabalhava. Meu pai plantava roça e nós era 11 irmãos, né? Aí ele falava, tá plantado, agora você se cuida. Aí nós que cuidava, capinava, batia, peneirava, aí ia socar, né, no pilão. E levava comida na roça, cuidava de abobreira com água das cacimbas, porque não tinha água, né? Nós comia rolinha, matava os bichinhos tudo para comer. Angu, couve, feijão, arroz, matava porco. Anguzinho, franguinho, né? Quiabo. Canjiquinha, couve. Era muito bom nessa época, né? Quando a gente foi criado, né? Minha mãe fazia banana com farinha pra gente, pra comer, pra levar pra escola. E a gente comia aquela maior felicidade, né? E o que tinha pra comer era isso. Aí aqui na comunidade eu planto minha hortinha, planto alface, couve, crio minhas galinhazinhas e adoro essa vida tranquila aqui do Tijuco. Sou semente desse lugar, né? Nascida, criada aqui. E meu avô Teófilo Alves da Silva, ele era dono de praticamente isso aqui tudo. Aí ele foi doando, fazendo doação, doou para fazer o campo de futebol, né? Aí essa área que tem a escola hoje fazia parte. Nós temos aqui na comunidade também, né, o campo do Lua Nova, né, hoje do Lua Nova, né, mas na verdade, antigamente do Mila, né, que foi um grande time que nós tivemos na nossa cidade. Lá na década de 70, início de 80 ainda, que tinha muita história, um time que era realmente bem conhecido, né, aí, inclusive na região metropolitana de Belo Horizonte. E o nome do Tijuco é porque antigamente aqui só tinha barro. Os tropeiros, eles saíam de Pitangui, grande mãe civilizatória da região centro-oeste mineira, e faziam alguns trajetos, dentre eles esse caminho do Tijuco, palavra que ganha muita força no período do tropeirismo, porque eram caminhos muito alagados, que traziam muitas dificuldades para os muares, né, para as mulas, para atravessarem com muito peso, com as mercadorias. Esses lugares pantanosos faziam parte, né, dos percalços dos caminhos dos tropeiros.
Você descendo para BR aqui, ó, quem precisava de ir Neves, em algum lugar assim, ia no caminhão de leite. Sentado em cima das latas, o caminhão de lenha. Era uma estrada de chão que o caminhão balanceava para lá e para cá. Aí o caminhão de leite afundava ali, sabe como que tirava? Pegava junta de boi para ir lá para puxar o caminhão. Carro de boi que arava a terra, arrumava com o carro, buscava mandioca para fazer farinha, buscar milho, buscar as coisas que plantava. Comecei guiando boi, depois passei a carrear. Eram 3 famílias moradoras daqui, que era a família do meu avô Teófilo, a família do Antônio Fernandes e do Gessino Rocha. Quase tudo que você vê em volta aqui era do seu Teófilo, né? O seu Teófilo teve muitos filhos, então ele dividiu a herança ainda em vida com seus filhos, né? Então o meu avô, por exemplo, tinha uma das fazendas, né? Que depois o meu avô também dividiu com seus filhos em vida, né? O meu avô, pra você ter ideia, ele teve 21 filhos. Lembro demais daquele cruzeiro, meu filho. Onde era a Codete ali, era uma igrejinha ali e o cruzeiro na frente. Quando a gente era criança, a minha mãe chamava a gente para ir nas rezas, e principalmente quando estava aquele sol quente, né? As mães iam com os filhos com garrafinha d'água, meio-dia, para molhar o cruzeiro, para Deus mandar chuva. Era, meu filho, era uma seca braba que tinha. E chamava meus meninos para ir pro cruzeiro. Aí ia os 3, pequenininhos, com a latinha de água para jogar no cruzeiro. E a fé, acho que era tanta, que aí tinha vezes que a gente já voltava para casa com chuva. A gente rezava com fervura mesmo no cruzeiro para chover mesmo. Nós estávamos a reza lá no cruzeiro, foi o moço passou, ela falou assim, pra que você está jogando água no cruzeiro? Pra quê? Debochando, né? Aí a primeira chuva que veio arrancou o telhado dele. A fé da gente era tanta que chovia. O nosso cruzeiro ele é centenário, ele é tombado pelo patrimônio cultural do município de Esmeraldas e, infelizmente, né, durante uma chuva, quase 2 anos, nosso cruzeiro ele já estava muito degradado pela ação do tempo, né, a madeira já centenária, mas muito desgastada, passou por pelo menos 3 ou 4 reformas, mas ele não resistiu a uma forte chuva que deu na comunidade, né, e ele veio ao solo e nós estamos trabalhando juntamente com a Secretaria de Cultura na construção de um projeto para tentar restaurar, né, esse cruzeiro e devolver para a comunidade esse espaço de memória, né, da cultura religiosa, valorizando, né, principalmente as tradições. E era muito comum, inclusive a gente teve um padre recente, o padre Gustavo, que fazia, né, o simbolismo religioso, fazia a oração nos pés do cruzeiro e a gente acredita, nós temos fé e nós sabemos que a fé das pessoas é uma coisa fantástica, né? Imensurável. E a gente tem relatos, né, que faziam esses momentos de culto, né, em volta do cruzeiro e o pessoal jogava água benta e logo em seguida a chuva vinha e realmente abrandava a seca. A comunidade começou a crescer, precisava de aumentar a igreja. É onde a gente tinha o cruzeiro, porque a igreja era aqui. De uma prima minha queria que a igreja continuasse aqui, só que ela foi demolida. E outros primos que tinha mais condição, começou a construir lá embaixo, onde é a nossa igreja católica hoje. Aí isso aqui ficou anos aqui, ó, só com meia parede.
o cruzeiro que ficava na porta da escola e que era muito questionado pelos alunos, porque esses alunos que vêm de passagem para a escola, eles não conheciam, né, a história desse cruzeiro. Mas, graças às pessoas que moram aqui na comunidade há muito tempo, graças aos funcionários da escola, que também são residentes aqui, né, há muito tempo, essa história ela pode ser levada para os nossos alunos. E agora nós temos a tarefa, né, da restauração do cruzeiro. A nossa comunidade, eu posso dizer também que ela é um pouco transitória, né? Porque é uma cidade dormitório, então muitos alunos vêm para estudar aqui na Teófilo porque os pais vieram ser caseiros. Tem alunos que são moradores da comunidade, que são nascidos e criados, que são filhos de ex-alunos da Escola Teófilo. Temos também alunos dos condomínios que têm em torno da comunidade do Tijuco. Então, a nossa escola ela tem essas peculiaridades que são muito importantes para promover, né, essas ações educacionais. E o Tijuco tem essa característica de abrigar muitas pessoas que vieram de fora e que foram se assentando, se foram se fixando, né? Com esse clima muito pacífico, tudo passa mais devagar. Aí minha prima começou a ajudar mais aqui, a frequentar mais aqui a comunidade. Aí ela, com outros primos, decidiram fundar a Associação do CODET para estar ajudando, entendeu? Em algumas situações aqui que era muito difícil. E um dos pontos positivos que nós temos aqui na comunidade, realmente, né, é o Conselho de Desenvolvimento do Tijuco, né, o CODET, aquela associação que foi criada também na década de 80, né? Como a gente tinha muita dificuldade de água, inclusive a escola aqui, as cisternas, elas não supriam, né, a necessidade. Quantas vezes a gente tinha que sair com bacia de vasilha aqui para ir lavar na casa de vizinhos, que não tinha água. Então, eles tiveram a ideia, na época, através da associação, a gente fez um empréstimo no Banco Central, onde fundou a rede de água. É uma coisa assim muito boa, abençoada por Deus, tanto é que quando foi fundado foi no lugar onde foi a Igreja Católica, né? A água que nós alimentamos, né, é uma água boa, pura e não falta pra gente. O CODET, ele vem se construindo ao longo, né, dos anos. Foram muitos presidentes que passaram aqui, que deram a sua contribuição. E a cada presidência, uma melhoria. Com diversas pessoas sérias que conduziram a associação, inclusive o meu pai é um dos fundadores, eu tive também a oportunidade de ser presidente, né? E hoje nós temos aí uma direção bem atuante. Aproximadamente 8 anos atrás, nós tivemos o prazer, né, de ter aqui um presidente já com a cabeça mais aberta, e o CODET também com a condição financeira que nos possibilitou, né, abrir novos campos. Então nós começamos a fazer as oficinas. Tem um rio de barro, pode ser do João, João de barro, pode ser do João, João de barro. Olha o pé! Em 2014, nós chegamos no Tijuco, a convite do José Reinaldo, para oferecermos uma oficina cultural ao CODET. Naquele período, quem estava na presidência do CODET
era o Ricardo Dias. Nós fomos muito bem recepcionados e a partir daquele momento nós começamos a trabalhar com os jovens da comunidade. E nós trabalhávamos com danças e ritmos. Tivemos uma turma de jovens que trabalhava com tamborzada, uma turma de jovens que dançava dança do ventre, que dançava carimbó, mas estava faltando um público para ser atendido. Era o público da melhor idade. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Foi quando eu falei para o Hernani que quando nós começássemos a trabalhar com o público da melhor idade, ele não iria querer deixar de trabalhar mais. Porque é um público muito receptivo. Eu já havia trabalhado com um grupo, com o Liancum e com danças de roda. E nesse momento nós fizemos uma parceria com o CRAS e abrimos como oficina de ginástica laboral, onde eu incluía o Liancum e o Hernani trouxe também a proposta do canto coral. Com a ideia do canto coral, as senhoras me perguntaram sobre as danças. E pela faixa etária delas, eu criei um repertório junto com o Hernani, com as músicas que ele estava trabalhando no coral. E foi aí que nasceu o Vozes do Tijuco. E naquele momento nós tivemos a ideia de levar esses idosos para se apresentarem também para a comunidade. O CODET já tinha a tradição de realizar algumas festas e eles, desde então, passaram a se preparar para cantar e dançar durante as festas oferecidas pelo CODET. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. A ponta da vela no meio do mar. Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi o marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi o marinheiro, foi os peixinhos do mar. Em nós que viemos de outras terras, de outro mar. É muito bom a gente participar desse projeto, porque Vozes do Tijuco, a gente canta, a gente dança, a gente conversa, a gente faz oração. Foi uma bênção que Jesus trouxe para o Tijuco, para os idosos. No pé da laranjeira tem um rio de barro. Pode ser do João, João de barro. Pode ser do João, João de barro. Não tem como não gostar. Tem sido muito bom, fisicamente, o corpo, é tudo. Olha o pé! Sabe a laranjeira tem o peito dourado. Vou cantar canção pros namorados. Vou cantar canção pros namorados. De eu começar a participar desse grupo, para mim foi um prazer muito grande, que eu fiquei conhecendo novas pessoas. Toda a vida eu gostei de música, desde de novinho. Eu sou muito feliz no grupo, fui bem acolhida. Uns me chamavam, outros me chamavam, e eu falava, não, depois eu vou, depois eu vou. No dia que eu fui, pronto, tomei gosto, não quero sair mais. Então esse projeto veio, né, resgatar nas senhoras, né, a dignidade, o amor pela vida e principalmente, né, devolver para elas o convívio em sociedade. Elas têm muitas histórias para contar, são histórias valorosas, né, da criação dos seus filhos e principalmente do desenvolvimento da comunidade. Então toda essa riqueza, ela é partilhada, né,
né, tem os momentos também da ginástica laboral que consegue ajudar a mente, né? E essas senhoras foram se desenvolvendo e hoje virou uma família mesmo, que fazem questão de estar aqui todas as segundas de manhã. É um carinho, é um amor que surpreende toda a comunidade. Fruto desse trabalho, nós também gravamos um CD, primeiro CD com cantigas, né? Todas elaboradas aqui no seio do grupo, né? Dessa família, desse coletivo. E através dele, novas relações estão sendo criadas, né? Então a gente tem muito orgulho de falar do Vozes do Tijuco. E o mais importante, né, é saber que os idosos, eles sentem valorizados, eles sentem que eles estão aqui, que eles são amados, né? Os nossos artistas, né, Girlane e Hernani, que são os responsáveis, né, por fazer essa oficina maravilhosa, realmente se tornaram parte da comunidade e fazem questão de estar conosco em todos os momentos. Oi, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Oi, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Achei bom e bonito. Vale ressaltar a importância do CODEST para a comunidade hoje, além de receber todas as atividades culturais, como a dança, a música, a capoeira. Nós hoje estamos sendo reconhecidos, né? Fomos contemplados como ponto de cultura no Tijuco. Além do projeto Vozes do Tijuco, já tivemos também aula de informática, né? Aula de dança do ventre, aula de percussão. Nós também temos a capoeira. Nós reunimos aqui mais de 100 crianças, né? E alguns adultos. Então o CODET hoje é um coletivo. Capoeira transforma as vidas, crianças, adolescentes, adultos, até a pessoa da terceira idade. Tem muita inclusão na capoeira. Muda o psicológico, ajuda a criança a socializar, além do físico. A capoeira mudou a vida de várias pessoas. Aqui no bairro, mudou minha vida. E é bom também pelo incentivo, né? Porque a gente procura saber como é que tá as notas na escola, se ajuda os pais dentro de casa ou se fica só na rua. Referente muito à educação também, né? A gente ajuda a tornar a criança uma pessoa melhor no futuro. Nós identificamos o saudosismo de uma antiga folia de reis que por ali havia e que já está extinta. Então a gente tem um trabalho aí, um sonho que está por vir, de levantar novamente, através das famílias, a folia de reis, que nada mais é do que celebrar o nascimento do menino Jesus, esse ser iluminado, né, que mudou toda a história da humanidade. A folia de reis tinha, passava lá na rua, lá em casa, aí as crianças eram pequenas, corriam tudo pro brejo, com medo. E aquilo era bonito demais, a gente acompanhava. Na época que a gente era folião, e a gente tem saudade porque isso tudo acabou aqui no nosso meio, né? Ultimamente, às vezes aparece, mas não é a folia completa. Então, na época a gente tinha tudo, né? Que representava, né, os 3 reis magos, né? Isso. Então, hoje é difícil, porque não tem isso completo. E a gente saía antes de Natal e terminava dia 6 de janeiro, entendeu? Isso. Aí fechava aquela festa na igreja, como sempre. Uai, eu comecei várias coisas. Foi com meu pai e com meu tio, né? Aprendi assim na memória, mas eles nunca me ensinou nada, não. Igual, por exemplo, eu saí fora da roça, eu tive aquela debilidade de
fazer as coisas que tem lá em casa que você precisa ver, aquilo, né? As brincadeiras de antigamente era passar anel, brincar de roda. E era isso. Boneca. Era boneca de sabuco que a gente fazia. Tatu que é queijo. Aí, quando falava uma coisa gostosa, o povo pulava os meninos pulavam para frente, né? Quando falava uma coisa que era ruim, pulava para trás. Mas era bom, era divertido. Hoje não existe isso mais, né? Hoje é tudo telefone. Hoje os meninos não brincam mais, não tem nada disso. Brincar de pegador, brincar de rouba-bandeira, pegar vagalume, riscar no chão, riscava os bichinhos tudo no chão. Então, brincar no pé de manga. Meu filho, era jogar peteca, era brincar de meu direito está vago, senta aqui, fulano. Então um tirava o outro, era que as brincadeiras mais gostosas nós tínhamos. Cantar roda, faz igual nós faz na roda da Codete, um segura na mão da outra e andando e cantando roda. A gente morria de medo do cemitério, né? Ainda nós encontrava na hora que nós vinha de Beracó pra cá, era 2h30 a pé, né? Eu, mas as meninas vinham a cavalo, outra hora vinha a pé. Nós encontrava com o Manelino, ele era muito pretinho, né? E nós morria de medo. Nós encontrava com ele lá em cima, na boca daquela casa lá, e aí nós vinha morrer de medo. Aí um dia ele falou assim, pensei, tem medo de mim não, eu não sou bicho não, eu sou Manelino. Eu cagava de medo de cemitério. Se morresse alguém, encostasse no muro do cemitério, encostasse em mim, pelo amor, nossa senhora, e eu tinha medo demais de gente morta. Quando a gente era criança, disse que tinha mula sem cabeça, né? Aí nós morávamos na barraca de lona, lá no Metropolitano. Aí o cavalo que estava lá, né? E eu ficava assustada, já estava casada, eu ficava assustada. E pensei que era mula sem cabeça, Eu acreditava muito quando eu era pequena que falava era lobisomem. A gente tinha o maior medo quando era tempo de Páscoa, né? Eles falavam assim, vocês ficam na rua ou assim, o lobisomem vem pegar vocês não podem sair. E a gente ficava com muito medo quando era esse tempo. E teve uma época que nós estávamos numa festinha lá perto do cemitério, e eles entrou dentro do cemitério e arrancou as cruzes. Aí eles ficavam andando ao redor do muro, assim, do lado de dentro, com as cruzes. Quem não corria, minha filha? Acho que até os defuntos estavam lá dentro e saíam correndo. Esse cemitério aqui, ele era isolado. Ninguém... Você vê, pra gente passar perto desse cemitério de noite aqui, se não fosse muita gente, ninguém passava não, porque tinha medo. Que o povo falava que via fogo aqui, né, de noite. O Codete, né, vislumbra um futuro ainda maior. Nós sonhamos, né, em trazer realmente abastecimento para todas as pessoas que são atendidas pelo nosso sistema, com qualidade, em quantidade, e também sonhamos com a rede de esgoto, né, que é a grande necessidade da nossa comunidade hoje. Nós temos muito orgulho de dizer que ao longo de seus quase 40 anos de existência, o Codete se tornou uma instituição grande, forte, e desde o seu início, né, que foi fundado em 1986, sabemos onde estamos e sabemos onde queremos chegar. Hoje nós queremos ser a entidade que realmente oferece vários cursos, né, nessa região do 040, e que a gente também seja o parceiro de desenvolvimento social, né, da comunidade e também da prefeitura. Eu tornei general
cortar ciúme, outra pra cortar namoro. Ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me fez amor. Peneira, chuva cair, eu tô bem peneirar. Chuva sumiu, ai, 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 foi ela que me deixou. Ai, 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 porque não me fez amor. Joguei meu lenço branco na porta do cemitério. Se não for para casar, namora também não quero. Ai, ai. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem guia é a primeira voz, é a primeira voz. Pra se dançar ciranda, oi cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Oi cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Achei bom e bonito, meu amor, dançar ciranda faceira. Vem cá cirandeira, vem cá cirandar. Mas achei bom e bonito, eu achei meu amor dançar ciranda faceira. Vem cá cirandeira, vem cá cirandar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha, que o vento possa levar. Oi, passa o sol, passa a chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Oi, passa o sol, passa a chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Oi cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Oi cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Quando eu vi uma linda sereia, eu comecei a cantar. Quando eu vi uma linda sereia, eu comecei a cantar. Minha jangada